Salve, galera! Estamos começando mais um episódio do nosso On The Rock Live Show. Hoje nós estamos ao vivo pela primeira vez para juntos discutirmos um tema super importante, tá? Lembrando sempre que nós estamos aqui para revolucionar a cultura jovem cristã do Brasil e do mundo. E como? Travando o caráter de Cristo no seu coração. Bom, hoje a gente está aqui, né, Luiz? Com um convidado super especial, tá? Para falar sobre pornografia. Ai, que medo. Dá até um frio na espinha quando eu falo esse nome, né? É isso aí, galera. Nós estamos aqui em mais um On The Rock Live Show, aguardando você que está aí do outro lado da telinha colocar a sua pergunta, porque nós vamos interagir com um cara que é PhD nesse assunto, hein? Fica ligado, porque nós estamos aqui ansiosos. Uma equipe pesada aqui hoje para falar do assunto. Uma equipe super especial. Exatamente. O cara é PhD, o cara veio aqui para arrebentar e nós esperamos você aí do outro lado fazer a sua pergunta. E assim, não é só você do outro lado, porque nós temos a plateia. E aí, plateia! Paz do Senhor! É isso aí! Pessoal, agora eu vi o pessoal animado, a plateia mais animada do Brasil. São Paulo, do Brasil. Pessoal, o nosso tema de hoje, como eu falei, a pornografia é um mal que vem destruindo muitas famílias, muitas vidas, vários tipos de relacionamento de afeto e tem afetado as pessoas nos mais diversos âmbitos, né? Na vida pessoal, física, emocional, espiritual, sexual e até social. Verdade, pastora Elizabeth. Infelizmente, como você bem disse, dentro dos lares está acontecendo a destruição, né? A destruição da família. Porque quando a gente fala deste tema, quando nós mencionamos esse tema, muitas vezes a gente se remete apenas aos jovens, mas não. Está dentro de muitas casas, de muitos lares, muitos casamentos estão sendo destruídos, né, em função desse tema de hoje. Até os casamentos que ainda não aconteceram, Luiz, já estão sendo destruídos a partir do momento que os jovens têm aderido ao consumo de conteúdos pornográficos. Meu Deus, isso é uma verdade. Bom, é isso aí, pastora Elizabeth. Bom, mas deixa eu falar uma coisa para você que está aí do outro lado, está assistindo do outro lado. Eu quero ver seu like, eu quero ver você se inscrevendo no canal do YouTube. Compartilha muito a live. É isso aí, vai compartilhando com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua vizinha, com a sua tia, com a sua avó, com o seu vô. Manda vários, eu quero ver aqui no Facebook subindo os coraçõezinhos, os likes, subindo tudo. É isso aí, eu quero ver o pessoal participando, ok? Então, pessoal, por favor, dê seu like, comente aqui no Facebook, comente também no YouTube, nós vamos estar interagindo com vocês. A sua pergunta aí do outro lado vai ser feita aqui, por mim, Luiz Henrique. É isso aí, pastor Elizabeth. Bora lá, vamos chamar nosso convidado, Luiz? Já? Já, agora. Mas ele já chegou? Sim, ele está aqui, eu estou ansiosíssimo. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Será que eu consigo, pastor Elizabeth? Não, vai com calma. Com calma? Vai com calma. Vamos tentar então, vamos lá. Nosso convidado de hoje é psicanalista, formado pelo IBPC, líder e conselheiro do Ministério Vida Pura. Autor do livro Da Pornografia para a Luz, produtor e coprodutor dos programas Plataforma 180 Graus Essencial e Grupo de Apoio Intensivo Vida Pura. Mentoreado pelo pastor José de Oliveira Neto, Igreja Adventista da Promessa. Ele que é casado com Denise Nemec Marques e pai de Kaique, Lucas, Sofia, Daniel e Vinícius. Com vocês, Cid Marques! Muito obrigada à nossa banda On The Rock. Cid, muito prazer, é um prazer tê-lo aqui. Agradeço a sua presença, agradeço a participação aí do Ministério Vida Pura. Nós estávamos ansiosíssimos
para ter a participação de vocês, o auxílio de vocês aqui hoje. E a primeira pergunta que a gente já tem aqui para já começar, já tenho já, para já começar esquentando aqui hoje, antes da gente começar com a interação do pessoal. Eu vi ali que o Luiz já te apresentou, né? Já falou aí que você é psicanalista, conselheiro aí no ministério. Antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre pornografia, eu queria saber um pouquinho da sua história e como que você começou a falar desse assunto, como você entrou por Vida Pura, como você começou a aconselhar sobre o tema. Muito bem, né? Na verdade, tá saindo o som aqui. Na verdade, foi assim, né? Tudo começou há uns 12 anos atrás, já, né? Na verdade, a gente se reuniu, o pastor Felipe, né? Que está no Ministério Vida Pura, hoje está em Brasília. E ele chegou pedindo ajuda para mim. Né? Na verdade, ele chegou falando que ia sair do grupo de louvor. Essa aqui é a grande realidade. Que estava passando por uns problemas com isso aí, né? Pornografia, fornicação. Ele chegou pedindo ajuda para mim. E falou assim, cara, eu vou sair da igreja porque eu estou fazendo tudo errado. Não dá para ficar mais aqui no grupo de louvor, tocando. Aí eu falei assim para ele, mano, você não tem que parar de fazer as coisas certas. Você tem que parar de fazer as coisas erradas. Foi uma coisa tão óbvia, mas parece que aquilo lá foi o start, entendeu? A chavinha, né? A chavinha virou. Ele falou assim, caramba. Eu acho que ele não estava esperando aquilo. Eu acho que ele estava esperando que eu falasse, mano, é melhor você sair mesmo e tal. Mas pelo contrário, eu falei, não, você tem que ficar fazendo as coisas certas e parar de fazer as coisas erradas. Aí ele falou assim, como que eu faço isso? Você me ajuda? Eu falei assim, cara, estou passando pelo mesmo problema que você. E aí a gente foi procurar ajuda, né? E infelizmente ninguém estava preparado para lidar com essa situação. E aí a gente teve que dar os nossos pulos, atrás de livros. Começamos estudando aí os livros do pastor Steve Gallagher, do Beauty Life. E estamos aí, começamos. Né? Isso há 12 anos atrás. Depois a gente ficou muito tempo distante. Só em 2017, né, que a gente começou oficial mesmo, o Ministério Vida Pura. Né? E aí, hoje vocês acompanham e dão mentoria para várias pessoas no Brasil todo, eu acredito. No Brasil né? todo, online, né? A gente também tem os locais presenciais, temos em São Mateus, temos em Curitiba e temos em Brasília também, agora o pastor Felipe está lá, né? Então temos o presencial, mas a maioria dos atendimentos ainda são online, através das plataformas que a gente tem, que vocês falaram aí no começo. Cid, bom, para a gente começar se ambientalizando sobre o tema, quando a gente pensa a pornografia apenas o vídeo, né? Mas o que você definiria, o que é pornografia? Nossa, essa é muito complicado definir a pornografia, né? Porque é o seguinte, quando você pega a legislação, pornografia para o Brasil é conteúdo para maiores de 18 anos, certo? Certo. Todo mundo sabe que pornografia é isso. Mas quando a gente vai estudando, né, principalmente a questão cerebral, como que age os neurotransmissores no cérebro quando você é exposto à pornografia ou qualquer outra coisa, aí você percebe que pornografia é muito mais do que conteúdo para maiores. Na verdade, a pornografia está em qualquer lugar. A pornografia está na sensualidade. A pornografia está nas dancinhas do TikTok. A pornografia está nos vídeos sensuais do Facebook, nos reels. Está em todo lugar. Numa foto. Porque assim, a gente tem que partir do seguinte princípio. A partir do momento que aquela imagem, aquele vídeo, ou até mesmo aquela mulher na rua, né? Ou no caso da mulher que olha para um homem, a partir do momento que ela se excitou, ele se excitou sexualmente, e eles não vão se satisfazer sexualmente como deveria, já devem encarar isso como pornografia. A lascívia é pornografia. A sensualidade é pornografia. Então a gente está lidando com algo muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Normalmente a gente resume ela única, eu não acesso vídeos. Não. Então eu não consumo conteúdo pornográfico. Mas pelo que você está me falando agora e falando para todos nós, a pornografia ela é muito vasta e vai muito além disso. E se a gente for considerar os algoritmos hoje em dia que esses sistemas usam, a gente acaba consumindo direto ou indiretamente mais pornografia do que a gente até gostaria. Com certeza. Igual eu falei, né? A pornografia está em... Eu costumo dizer assim que conteúdo para 12 anos, você pega aí a Netflix, ou então outras plataformas aí de streamings, você vê os conteúdos para 12 anos,
já tão pesado quanto os conteúdos para maiores da minha época, Sim. entendeu? Aquilo que as crianças, os adolescentes de 12, ou então as crianças estão vendo hoje, na minha época era para maiores, né? Então quer dizer que está muito exagerado. Então a gente percebe que Existe uma hipersexualização, né? hipersexualização. Não adianta você ficar acreditando na faixa etária, né? Meu filho tem 12 anos, ele pode ver isso aqui que está indicado para adolescentes de 12 anos. Não pode. É necessário que os pais façam essa verificação. Porque tem coisas Precisa ali... dar uma filtrada. Exatamente. Sem contar com as mensagens subliminares pornográficas que tem em todo lugar, né, também. A gente pode dizer que uma conversa no WhatsApp, ela pode ser considerada pornografia? Pode também. Porque a partir do momento que... É igual eu falei, né? O Vida Pura, né? Os nossos estudos, a gente partir do princípio que a partir do momento que aquilo causa excitação sexual e não pode ser satisfeita como deveria, de acordo com a nossa biologia, deve ser considerado como pornografia. Por exemplo, uma conversa imoral no WhatsApp, no direct, que a pessoa fica excitada e ela não tenha uma relação sexual, o que vai acontecer? Ela vai ficar... Primeiro que o cérebro dela recebe uma descarga de dopamina. Sim. Certo? Que é um neurotransmissor importante. É um neurotransmissor importante que ele está em todo lugar, né? Na memória, no nosso comportamento. Ele está em todo... A dopamina faz parte do ser humano. Mas quando você recebe uma descarga de dopamina, o que acontece? Essa descarga ela ativa o sistema de recompensa do cérebro. Então, a partir daquele momento, a pessoa fica ela gosta tanto daquilo que ela repete. E não é mais porque ela repete porque ela quer. Já começa a repetir por causa de uma necessidade. É isso que a dopamina faz. Então, aí que vocês conseguem compreender. Então, não é só o conteúdo para maiores. É qualquer coisa. Como que a nossa sexualidade foi programada em Deus? A gente tem que partir desse princípio. Deus fez um homem e uma mulher, certo? A mulher, ela tem o direito sobre o corpo do homem e o homem sobre o corpo da mulher. Uhum. Tudo que sai dessa regra é antinatural. É isso que a gente costuma falar. Então, quer dizer que, a partir do momento que a pessoa se excitou sexualmente, mas ela não vai se satisfazer com o sexo que Deus planejou, já é imoral e a gente já deve considerar isso como pornografia. Eu estava dando uma lida, né, uma estudada a mais sobre o assunto para a gente poder estar conversando aqui hoje, e aí eu vi um estudo da Universidade de Cambridge que estava falando sobre a questão do vício e de alguns danos que a pornografia ela gera no cérebro, né? E um deles é o vício, Sim. que é uma coisa às vezes que a gente acha que o pessoal fala assim, não, eu não sou viciado, eu paro quando eu quero. Mas no meu mundo, que é o mundo da enfermagem, a gente fala assim, se você toma, por exemplo, um alcoólatra, eu não sou alcoólatra, mas você tem que tomar, eu tomo uma cervejinha de sexta-feira. Se você não tomar aquilo, afeta a sua rotina, você fica mal-humorado, sua semana já não é boa, afeta, então você já é um viciado. Exatamente. Porque às vezes as pessoas querem colocar limites, né? Não tem limite. E aí você citou a questão do sistema recompensa do cérebro, né? Exatamente. E o vício, então, ele é real. A pornografia vicia a pessoa. E eu vi que nesse estudo ele falava sobre a questão de que é a mesma coisa de um viciado em qualquer outra substância, é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, a pornografia ela é até pior do que as outras drogas, né? Porque as drogas elas podem ser metabolizadas para fora do corpo, né? Sai no suor, na urina. No suor, na urina. Então, assim, agora a pornografia não, ela fica na mente inconsciente. Então, todas as coisas se tornam gatilhos para ela. Por exemplo, essa xícara pode ser um gatilho para um viciado em pornografia. Ele olha para a xícara, tem vontade de ligar o computador e procurar por uma pornografia. Essa é outra coisa que eu vi em alguns estudos que eu li sobre a questão da objetificação dos corpos, né? Que o pessoal colocou alguns viciados e alguns não viciados numa máquina de ressonância magnética e viu que no cérebro, mostrando imagens de objeto e imagens de pessoas, acionava a mesma área do cérebro. Exatamente. Eu achei isso surreal. E como que funciona isso? O que a pornografia faz na cabeça de um consumidor? O que acontece para ela mudar assim a cabeça dessa pessoa? Olha só, tem um estudo até que foi feito pelo Dr. Donald Hilton, né? Tanto que ele é um neurologista e é cristão também, muito perseguido inclusive por causa do tema que ele aborda. E ele disse assim, ele diz num dos livros que ele escreveu que a pornografia, o vício pornográfico é semelhante a alguém que sofreu um grave acidente de carro. Nossa. Ele é neurologista, então ele é acostumado a ver cérebros, né?
E geralmente as pessoas que sofrem um acidente muito grave, que bate num poste, por exemplo, Afeta, o lobo o frontal lobo frontal. fica todo lesionado e a pessoa ela entra num processo de compulsividade, impulsividade. Ela não sabe julgar as coisas, não sabe mais o que é certo e o que é errado. Porque para o pessoal de casa que não conhece, desculpa te interromper, o lobo frontal ele é responsável pela nossa moralidade, pelo Exatamente. controle dos impulsos, pelo controle da nossa vontade. Então, quando a gente vê uma pessoa que sofre lesões nessa área, ela tem problemas comportamentais gravíssimos. Exatamente. E a hipersexualização acaba sendo até uma Sim. consequência muito frequente. Por exemplo, as pessoas mais idosas, elas também é um pouco mais lento aqui. Então, elas não conseguem, muitas vezes, reprimir aquilo que ela pensa, né? Você chega na casa da sua avó, ela fala assim, nossa, como que você tá feia hoje? Porque ela é uma parte que está meio que lesionada, né? E isso acontece com os viciados em pornografia. Eles não têm mais não é uma questão de domínio próprio, isso que as pessoas confundem. Eles não conseguem mais se reprimir, né? Não existe mais a repressão, porque o lobo frontal está danificado. Então, ele é compulsivo, eu quero aquilo, tem que ser aquilo agora. Impulsivo, ele não mede as consequências. Eu não sei se vocês chegaram a ver recentemente, compartilharam no Instagram, um rapaz que ele evangélico, né? Estava lá evangelizando dentro do ônibus, entregando panfletos, que falava sobre a vinda de Cristo. E aí, no mesmo instante, assim que ele entregou os panfletos, ele sentou num dos bancos e começou a se masturbar publicamente. Meu Deus. E aí começaram a filmar e ele não parou, continuou se masturbando em público, né? E aí, lógico, né, os crentes começaram a julgar o cara, né, porque eles não sabem a causa. Então julga, isso aí é um fariseu, isso aí é um falso crente, é um imoral. Só que aí que está, Elisa, quando a gente entra nessa questão, a gente percebe que, infelizmente, as pessoas evangélicas, né, os crentes, eles falam muito daquilo que eles estão vendo. Porém, o que eles estão vendo não é pior do que eles estão pensando. Sim. Então quer dizer que aquele cara que estava lá se masturbando publicamente, ele não é pior do que aquele cara que se masturba antes de pregar. Que a gente sabe que tem um monte. Entendeu? Diante de Deus é a mesma coisa. Então quer dizer que tanto faz você se masturbar publicamente, ou se você se masturba no banheiro da sua casa, é a mesma coisa. A diferença é que aquele cara está um pouco no nível a mais. Então a gente costuma falar, tanto que está no livro que eu escrevi, eu coloquei uma frase assim. A diferença de um pedófilo para um pornógrafo é só a distância. O pornógrafo está um pouco atrás, o pedófilo está um pouco na frente. Mas o caminho é o mesmo. Eu quero dizer que o problema não está só na prática, mas está nos pensamentos, na tua mente. Então não adianta você achar assim, hoje eu estou legal, eu tenho vontade, mas não me masturbo. Não. Infelizmente, você só está se reprimindo. E você não vai conseguir usar sua força de vontade para sempre. Então a questão é o que a gente sempre fala no Ministério Vida Pura. Renovação da mentalidade. Romanos 12, versículo 2. Outra coisa que eu também vi, e eu vi vocês falando também, nas lives, inclusive, que vocês fizeram, eu vi que você e o pastor Felipe fizeram uma live essa semana, e a gente vê também a questão da diminuição da massa cinzenta, né? Sim. E vocês falaram sobre a questão da formação de novos caminhos neurais. Sim. Você consegue também explanar um pouquinho para a gente disso agora? Não é uma coisa tão assim difícil, né? Na verdade, o nosso cérebro ele possui uma propriedade plástica. Então, o nosso cérebro é plástico. E isso é bastante legal, mas também ele pode ser usado de uma forma errada. Então, tudo que você faz novo, você cria conexões no teu cérebro. Até existe um estudo, por exemplo, se eu quero tocar bateria, eu não sou baterista, mas se eu quiser tocar bateria, tocar tão bem quanto o irmão ali, se eu estudar 10 mil horas... Esse negócio de tocar bem é meio relativo, tá? Vamos deixar claro. Então, por isso que eu falei igual ele ali. 10 mil horas de estudo, eu consigo ser um baterista. Sem nunca ter sentado no banco da bateria. 10 mil horas, então quer dizer que por quê? Porque o meu cérebro ele vai condicionando devido à propriedade plástica que ele tem. Então, qualquer comportamento que você faz, cria uma nova conexão no teu cérebro. E com o vício não é diferente. Então quer dizer que as pessoas que são viciadas, elas têm as conexões para o vício. Né? É por isso que eu falei, ele olha para a xícara, algo já liga no cérebro dele, ele tem que procurar por pornografia. Isso é o que a gente chama, né, que a ciência chama de reflexo condicionado. Foi descoberto por Ivan Pavlov. Eu coloquei no livro, exatamente, o reflexo pavloviano.
é o que fala sobre isso. Então quer dizer que ele descobriu, né, nos estudos que ele estava fazendo, cuidando dos animais, dos cães, ele descobriu que um som já ativava o sistema digestivo digestório do animal. Por causa de um som. Um som. Ou seja, não tem nada a ver com o sistema digestório, mas um som. E da mesma forma, o que uma xícara tem a ver com o sistema sexual? Nada. Mas para o cérebro daquele cara tem muito a ver. Então, já deu para entender que isso daí tem danos catastróficos. Sim. Mas quando a gente fala de neuroplasticidade, dessa capacidade do cérebro de criar novos caminhos e se adaptar a novas situações, a gente pode dizer então que existe cura para esses danos, dá para reverter. Sim, dá, com certeza. Na verdade, nós do Vida Pura somos exemplos disso, né? O maior testemunho de que realmente é possível é isso. A palavra deixa bem claro, né? Nós temos a palavra também que nos serve de apoio. Quando você faz as coisas realmente não de fora para dentro, mas de dentro para fora, há uma transformação. O problema é que, infelizmente, as pessoas elas estão conformando com o mundo. E quando eu digo se conformar com o mundo, Elisa, eu não me refiro somente a se conformar com o mundo secular, não, mas com o mundo religioso. Sabe o que acontece dentro das igrejas? As pessoas se conformam com o mundo religioso. Elas não deixam de fazer o que é errado, porque elas chegaram realmente na plena convicção de que aquilo é um erro e que vai prejudicá-la. Não, ela não faz o que é errado, porque ela tem medo de machucar o pastor vai descobrir, eu vou ficar fora do grupo de louvor. Eu não vou poder louvar. Não vou poder louvar. Então, ou seja, ela não mudou, a mente dela não mudou, ela está conformando com as regras. Mas quando você só se conforma com as regras, você volta a cair no mesmo ponto. Então quer dizer que a ideia nunca é você se conformar com nada, nem que seja com a verdade. Você tem que entender a verdade. Sim. E quando você entende a verdade, você manda a verdade para a tua mente, e a verdade transforma a tua mente, e aí a verdade de Deus passa a ser a tua verdade. A gente acaba vivendo num mundo muito religioso e longe de Cristo, né? Pessoal, vão aí juntando, fazendo suas perguntas já, que já a gente vai começar a pegar as perguntas de vocês. Mas a gente, quando vive muito na religiosidade e longe de Cristo, a gente acaba vivendo um cristianismo de hipocrisia. Exatamente. Né? Totalmente distante de Deus. E o que eu vejo muitas pessoas, primeiro, reprimindo isso, né? Fingindo que não está acontecendo, ou então tentando arrumar justificativas. Por exemplo, numa das lives de discussões de vocês, eu vi que muitas pessoas perguntavam assim: mas a minha esposa viajou, né? E eu estou sozinho. Eu não tenho como aliviar os meus desejos. Por isso que eu estou me masturbando ou consumindo pornografia. Ou então, mas não está escrito claramente na Bíblia que eu não posso me masturbar ou que eu não posso consumir vídeos de cunho sexual. Não, acho que não. Nem tinha isso naquela época. E aí, vocês têm um trabalho maravilhoso, totalmente baseado na palavra. E como vocês auxiliam os cristãos ou não cristãos também que buscam auxílio de vocês nesse sentido? Porque a pessoa, quando parece que quer errar, ela procura justificativas de todas as formas para basear. E eu quero assim que você traga aqui para a gente também, depois que as pessoas caem, porque a queda ela vai ser uma coisa, acho que, recorrente no processo. Né? Vai falar assim, ele vai conseguir do início ao fim sem cair nenhuma vez. Talvez isso aconteça com alguma frequência. Mas o que eles referem a se sentir? A satisfação é real? Porque assim, eu fiz para tentar me satisfazer, mas como que eu me sinto depois que eu concretizo o ato? Não, na verdade, nós, biologicamente, fomos programados para ter uma satisfação sexual plena com uma mulher, não, o homem com a mulher e a mulher com o homem. Não tem como mudar isso. Então quer dizer que se não for a hora de existir essa relação, então não é hora nem de você se excitar sexualmente. Entendeu? E como é que a gente consegue isso? Conseguimos. Estou aqui agora e não estou excitado. Quer dizer que isso eu posso levar para qualquer lugar da minha vida. Então quer dizer que a questão, essas perguntas aí que eles fazem, geralmente esses caras que perguntam isso são os caras que a mulher está do lado deles, eles vão se masturbar e não vão fazer sexo com a mulher. É desculpa, entendeu? É pura desculpa. Um cara que tem domínio próprio, você acha que ele não vai aguentar ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias, ou até um mês, até 60 dias sem a tua mulher? Por que ele tem que se masturbar? Porque ele sempre se masturba. Então quer dizer que ele usa isso como uma justificativa, mas
Tudo papo furado. Essa que é a grande realidade. Eles acham que engana a gente, porque quando a gente consegue entender como funciona o processo cerebral, não existe uma possibilidade das pessoas praticarem a masturbação de forma moderada. Não existe. Porque hoje o que a gente vê na mídia secular, até quando você vai ler os artigos em geral, que eles não vão ter cunho necessariamente cristão, né? Eles tentam dizer que é possível assim consumir moderadamente. Não dá. Mas quando a gente vê os danos que aquilo provoca, a partir do momento que você cria uma linha dentro da sua cabeça e aquilo te dá uma sensação de prazer extremo, a tendência é que você queira vivenciar aquilo de novo. Porque assim, a gente está falando de uma área muito forte do cérebro, é o núcleo accumbens, é do tamanho de uma amêndoa, mas é a partir dali que você tem prazer, entendeu? É a partir dali que você se sente bem. Então imagine, você fez uma coisa que fez você se sentir bem. Você não vai querer repetir aquilo? Então é praticamente impossível alguém que falar assim, eu não sou viciado, só quando eu quero. É mentira isso aí. Eu não acredito nisso. E a partir do momento que você se vicia naquilo, tem um problema grave. Olha só, porque eu falo que não tem como você consumir de forma moderada. Porque o nosso cérebro ele entra no processo de dessensibilização. Sabe o que é isso? Significa que aquilo que te excitava ontem, hoje já não vai te excitar mais. Você vai precisar de uma coisa mais pesada, mais suja, né? O cara começou consumindo pornografia hétero, né? Homem com mulher. Daqui a pouco ele vai querer ver pornografia de duas mulheres com um homem, né? E aí, a cada dia mais, ele vai se afundando mais naquele abismo. Por quê? Porque aquilo que ele viu ontem já não satisfaz mais ele. Já não satisfaz mais. Por quê? Não é porque ele quer procurar aquilo. Não é por isso. É porque o cérebro dele está dessensibilizado. Vou explicar de uma forma aqui metafórica, mas só para vocês entenderem. Como eu disse no começo, as dopaminas é a que ativa o sistema de recompensa. O núcleo accumbens é ativado por dopaminas. Quando o cara já acostumou com aquele sinal, né? Está acostumado com aquele estímulo daquele filme, né? É como se a dopamina estivesse batendo nos receptores e ele não está abrindo. Ele precisa de um sinal mais forte. Ele tem que consumir uma coisa mais forte para bater, aí o receptor abre, aí ele ativa. O interessante é que ele não vai sentir um prazer maior do que ele sentiu na primeira vez. Ele vai sentir um prazer semelhante à primeira vez que ele viu, por exemplo, uma revista pornográfica. Não quer dizer que ele vai, porque agora ele consome zoofilia, que ele tem mais prazer do que antes. Não, o prazer é o mesmo. Acontece que ele está afundando mais e não está percebendo. Eu vi uma publicação... Perdão. Pode falar, Luz. Uma pergunta, aproveitando. Como que a pessoa entra na pornografia? Simplesmente ele começa a ver ou gera uma vontade? Como que isso inicia? Porque simplesmente, eu consumo pornografia, mas como que ele iniciou isso? Porque quando você fala, querendo ou não, é um vício, né? Isso se torna um vício, como você mesmo falou. Para um viciado de drogas, alguém foi lá e apresentou para ele. Mas como que isso inicia? Vai ter que ler o livro da pornografia para a luz. Que, hoje, o nosso prêmio de hoje, nosso sorteio, são 2 exemplares do livro do nosso convidado, A Pornografia para a Luz. Mas, vamos falar a verdade, hoje em dia a gente só precisa abrir o celular, né? Pra gente ter contato. Não, então, eu estou brincando com ele. Se você quiser ler o livro, você vai entender que tem um capítulo que eu falo exatamente sobre isso. Na verdade, o gatilho da curiosidade não é nada além da própria pornografia, né? O nosso mundo é hipersexualizado. É por isso que eu falo que a pornografia não é só conteúdo para maiores. Na verdade, as roupas, as vestimentas, a erotização já é um convite para a pornografia. Eu costumo dizer que esses conteúdos para baixos de 18 anos é como se fosse o átrio do templo pornográfico, né? E quando o cara começa a entrar lá no átrio, já entra no templo da pornografia, a pornografia se torna um ídolo para ele, aí ele não vai mais só ver aquilo que ele via no começo. Aí ele vai, bestialismo, homenagem a Troar, ele vai querer ver essas coisas. Aí de tanto ficar só vendo, ele vai querer praticar aquilo. E é aquilo que a gente vê, né? Os caras querendo praticar com a mulher, coisas que eles viram no filme. E colocando a mulher numa situação totalmente constrangedora e revoltante. Eu vi uma publicação uma vez que tinha vários artistas comentando como a pornografia destruiu a vida deles. E uma das
das falas ali era da Billie Eilish, que é uma cantora que os jovens hoje em dia conhecem muito. E ela fala que a pornografia destruiu o cérebro dela a tal ponto que ela começou a ter que assistir cada vez conteúdos mais pesados. Se não tivesse uma violência explícita e muito intensa, ela não conseguia se sentir minimamente ali satisfeita. Exatamente. Hoje você vê nos vídeos pornográficos, né, esses pesadão mesmo, cenas de estupro, entendeu? Tem pessoas que consomem aquilo. Meu Deus. Estupro, incesto, pedofilia, né? Lógico, nas redes abertas, talvez não encontre tanto, mas na Deep Web, por exemplo, existe uma rede de pedofilia. Pastor Otávio? Cid, eu tenho uma pergunta. Eu estava vendo um estudo que gostaria da sua opinião sobre isso, que quando as escolas começaram a propor educação sexual e propor esse ensino ligado à sexualização, houve um aumento de consumo de pornografia e um aumento de mulheres grávidas também. Você vê algum paralelo nessa questão? Com certeza. Eu penso que, na verdade, a sexualidade nunca pode ser um estudo de escola, entendeu? Quem tem que ensinar a sexualidade para os filhos são os pais. Os pais têm que ensinar isso aí. Infelizmente, a nossa educação está totalmente distorcida, né? Nós estamos aí sendo engolidos por um sistema que está investindo pesado na mente das crianças. Então, com certeza, está totalmente ligado, né? Eu não cheguei a ver esse estudo, mas se esse estudo aí existe, com certeza, infelizmente, eles estão usando pornografia para ensinar a sexualidade nas escolas. Eu posso dizer isso. Eles só não vão usar esse termo, mas eles estão usando a própria pornografia. Mas como você explicou que ela tem um âmbito muito amplo e complexo, a gente pode afirmar que realmente sim. As crianças estão crescendo achando que estão aprendendo a sexualidade da forma correta. Não. Eles estão aprendendo a sexualidade através da pornografia, né? E até nas escolas, infelizmente. Hoje em dia a coisa está feia. Não sei até que ponto que a gente vai suportar isso. Cada vez está mais fácil, né, na verdade. Hoje a gente tem na palma da mão, a gente tem isso muito fácil. Mas, pastor Elizabeth, nós estamos, sabe onde? Onde? Estado da Paraíba. Meu Deus! Chegamos no estado da Paraíba. Bem-vindos, os nossos Pastor Luciano. Da Paraíba. Isso? Pastor Luciano está vendo nós lá Prazer na Paraíba. Amém. Pessoal, mas eu quero ver mais like aí, porque tá muito ruim, pouco like, não tem pergunta. Libera um like, o coraçãozinho é de graça. Senão, a gente vai parar a live agora. Não começa, Luiz. Outra coisa que a gente começa a ver também... Só o pessoal que está presente aqui. Que isso, Luiz. Eles vão entrar, eles vão dar mais like. É isso aí, Cid, ainda bem que você está comigo. Pornografia ela tem um impacto social importante, né? Eu estava conversando com uma colega esses dias e a gente estava falando sobre essa questão, não só da hipersexualização, mas dos abusos, da violência contra a mulher, dos assédios, que são cada vez mais frequentes. Aí eu estava ouvindo, até você, o pastor Otávio, comentando agora essa questão. E aí você falou da objetificação, e a gente vê que a pessoa afeta ali o lobo frontal, e ela começa a perder totalmente o centro do certo e o errado. Perde. De que forma a pornografia alimenta esses sistemas? A pedofilia, o tráfico de mulheres, os abusos, a violência doméstica. A gente pode dizer que ela promove tudo isso, a degradação da mulher, a desmoralização da mulher. Promove tudo isso e muito mais, coisas absurdas. Se você visse os um problema e-mails que social, a gente recebe, então. Nossa. E eu vou te falar, Elisa, a gente está aqui online, né? Até é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente atende mais o público cristão, né? E dentro do público cristão que a gente vê absurdos, né? Onde o homem quer fazer com a esposa o que ele viu na pornografia, né? E não é um homem incrédulo, é um homem crente, né? Digamos assim. E por que ele quer isso? Porque a pornografia dominou ele e hoje ele tem a mente pornificada, né? A maior missão do Ministério Vida Pura é transformar a mente das pessoas que nos acompanham na mente de Cristo, né? A gente tem esse sonho. E porque as pessoas têm a mente pornificada, então tudo que eles fazem tem como referência a pornografia. Seja conversar com os filhos, seja fazer sexo com a esposa. Outra coisa também, é bom eu frisar aqui, não é uma questão só de homem. Tem muita mulher
viciada na pornografia também. Existe isso? Eu vi um estudo aqui, Existe. desculpa interromper vocês, meninos. Existe sim. Mas eu vi um estudo que aí eu gostaria até que você comentasse. Vários sites grandes, né, de pornografia também, eles encomendam até para saber a questão de que público eles querem atingir, porque o objetivo deles é ganhar dinheiro. Eu vi o pessoal falando ali que só um site chega a ganhar 30 bilhões de dólares por ano só de visualização. É muito dinheiro. E aí teve um aumento de 39% no que das mulheres consumindo, e falaram que no Brasil é o segundo maior país que consome, o segundo mais que as mulheres consomem, só perde para as Filipinas. E eu fiquei assim, chocada. Sim, é verdade. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma estatística própria do Ministério Vida Pura, né? Das pessoas que pedem ajuda para si próprias, 35% são mulheres. Bem parecido com essa média. E é uma estatística do próprio Ministério Vida Pura, né? Uma estatística nossa mesmo. Então, assim, lógico, tem aquelas que pedem ajuda por causa do marido, que é viciado e tal. Mas ainda assim, 35% pede ajuda porque elas são viciadas na pornografia. Porque a gente acha que é uma coisa muito do homem, né? Não, não é mais. Na verdade, as mulheres, elas querem ser como homens, né? Só que elas estão pegando a referência errada, né? Do homem caído, né? Aí que tá a desgraça toda. E deixa eu te fazer uma pergunta, Cid. Você falou que a maioria são cristãos, que vocês atendem. Quer dizer que você atende também não cristãos. Vocês atendem pessoas não cristãs. Quer dizer, a pessoa que não é cristã também quer se libertar disso. Não é só o cristão porque está bem baixo, no pecado. Né? Bem baixo, mas até ateu já veio procurar ajuda com a gente. Ateu. E começou a fazer os nossos estudos, que tem muita Bíblia, né? Como que um ateu vai estudar a Bíblia? Mas o cara chega num nível que ele começa a acreditar, né? Meu, tem que sair daqui desse buraco. Meu, se tiver Deus, então me ajuda, né? Então o cara começa a pedir ajuda. Porque o negócio chega num ponto que a pessoa vê numa sinuca de bico, como diz o ditado, que ele tem que sair dali. Porque aquilo está destruindo a vida dele. E esse cara estava sentindo na pele aquilo que a gente muitas vezes fala, né? Ele estava sentindo na pele mesmo a desgraça que ele estava vivendo. Então ele pediu ajuda pra gente. Porque cada vez mais vai se afundando, né? Vai se afundando. É igual, eu costumo dizer assim, que o vício pornográfico é semelhante à areia movediça, né? Quanto mais se mexe, mais Quanto mais se mexe, mais você se afunda. Então, por isso que a base do ministério é Eclesiastes 4, 9 e 10, que diz assim que não dá para caminhar sozinho, né? A gente precisa de ajuda. Então, a pessoa, quem está assistindo agora aí lá no YouTube, onde estiver passando... Falando isso, um salve aí para quem está em Fortaleza assistindo a gente. É isso aí, mas deixa eu aproveitar também, porque nós não estamos só em Fortaleza, viu? Nossos pastores, pastor Edson, pastor Yara, quero que você dê um abraço, mande um abraço, um beijo para eles. Irmãos. Eles estão lá em Fortaleza, pastor Edson, pastor Yara, Pastor assistindo Edson, pastor Yara, ao um abraço aqui vivo. do Ministério Vida Pura para vocês. Deus abençoe. Então, sabe, Elisa, não adianta, você precisa de ajuda para sair dessa. Então, a base do Ministério Vida Pura, um dos pilares é esse aí. Você tem que ter alguém para você conversar. Tem que compartilhar. Busque ajuda. Tem que buscar ajuda. Por exemplo, o princípio do Ministério Vida Pura. O Felipe veio pedir ajuda para mim, viu que incrível, né? Foi ali que tudo começou. Foi ali que tudo começou. Ali que eu também pude me abrir com ele, porque até então era tudo na repressão, né? Aí você percebeu, nossa, tem alguém que está sofrendo tanto quanto eu. Exatamente. Só que graças a Deus que Deus, apesar de eu estar naquela situação não tão favorável, mas ainda assim Deus me fez dar um bom conselho para ele, né? Poderia falar, vai embora, curte a vida. Não, mas não foi isso que eu falei, graças a Deus. Amém. Outra coisa que a gente está vendo dentro dos lares, e aí estudando um pouco, conseguir ter uma outra visão, as pessoas também têm a questão assim, é só gente muito jovem, não, é só na faixa dos 25, 40, é só idoso, é só homem, é só mulher, mas está tendo um consumo também extensivo, aumentando muito, dos jovens e adolescentes, né? E vendo ali todos os danos, deu para perceber que a pornografia ela leva da depressão até a disfunção erétil, e que tem muitos jovens que estão chegando na fase de namoro, casamento, e que não conseguem ter uma relação sexual saudável de tanto que já consumiu pornografia. Não consegue ter uma ereção e concluir um ato sexual. Quando tem a oportunidade dentro da dinâmica ali, do que Deus preconiza ali dentro de um relacionamento, ali dentro de um casamento, não consegue concluir isso. E aí eu falei assim, meu Deus, que tipo de danos isso está gerando dentro das casas e como isso pode afetar fisicamente esses jovens, esses homens e essas mulheres? Então, isso aí, eu vou dizer assim que
é um mal grande, mas não se compara com o que vai acontecer ainda se a pessoa não acordar, entendeu? Pior do que isso. Porque a questão questão de ter precocemente ali. Ejaculação precoce, Isso, disfunção ejaculação erétil. precoce, disfunção erétil. Eu vejo também que nas lives, quando a gente acompanha lá de vocês, é uma questão que muitos abordam. Sim, é porque não tem como, né? Olha só, eu costumo fazer uma metáfora, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil essa minha metáfora, porque as coisas estão meio modernas, né? A lâmpada bivolts, né? Hoje as lâmpadas são bivolts, mas antigamente não. As lâmpadas eram 110 e 220, pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei quem está assistindo em outros estados aí, eu não sei como que é aí. Mas em São Paulo temos duas redes, né? 110 e 220 volts. A metáfora que eu uso é assim, eu costumo dizer que nós fomos programados, né? A programação original feita pelo Criador em nós é 220. Certo. Certo? Por que eu uso essa ilustração? Porque o nosso cérebro ele é eletroquímico, né? O nosso cérebro é eletroquímico. Acho que muitos não sabem disso, mas existe uma eletricidade que percorre os neurônios através das sinapses, entendeu? Os neurônios se comunicam um com o outro através das sinapses e são impulsos elétricos. Eles não têm contato direto, né? As pessoas não sabem disso. Não tem, na verdade, existe uma fenda entre eles não se tocam. Olha que incrível como que são as coisas. Deus é realmente maravilhoso. É um universo mental que é tão incrível quanto isso que a gente consegue ver. Então, assim, eu costumo dizer assim, né? Então, por exemplo, uma mulher, até costumo usar esse exemplo, porque muitos pastores dão conselhos errados, né? E isso a gente já viu. O jovem chega assim, pastor, eu estou me masturbando muito, o que eu faço? Você tem que se casar, meu jovem, casa logo. É o pior conselho que poderia existir. Porque o casamento não vai resolver o problema do impulso, da masturbação. Ele vai levar um problema para dentro do casamento. Por quê? Aí vai entrar no exemplo que eu quero falar. O nosso cérebro está programado, né, biologicamente, vamos usar o termo aí de 220 volts. Então quer dizer que naturalmente é isso. Um cara que está viciado na pornografia mudou a configuração. Lembra que a gente falou no começo que o nosso cérebro pode mudar a configuração? Ele mudou. Não é mais a configuração de 220. Ele está programado para 110. O que acontece quando você pega uma lâmpada e coloca uma lâmpada 110 e coloca numa conexão 220? Ela queima. Não. Uma 110 na 220 não queima. Não queima. Ela acende. Só que fica uma luz fraca, xoxa. Isso. Tá vendo? Tô entendendo tudo de eletricidade. Elétrica, entendeu? Então é isso. Como que é essa comparação? O inverso queima. Exatamente. Quando você coloca uma 220 na 110, ela queima? Não, ao contrário. 110 na 220 queima, a 220 na 110 não queima. Exatamente. Fica fraco. Então Fica eu fraco. entendi o comentário dele errado, porque para mim ele estava colocando uma lâmpada 110 na 220. Ao contrário. Entendi. Por exemplo, você tem uma lâmpada 110, certo? Que é o homem, e a mulher está configurada no 220. A potência dele é inferior a ela. O que vai acontecer? E é verdade, né? Mulherada O que ligada no vai 220. acontecer? A mulher ligada no 220. Sabe o que vai acontecer? Ele vai acender ela, mas vai ser aquela luz fraca, xoxa. Ele não vai conseguir acender a mulher como se deve. Porque ele está numa programação errada. E o que vai acontecer no casamento? Uma insatisfação sexual. Porque ele não vai satisfazer a mulher e a mulher não vai satisfazer ele. Porque ele está configurado para 110. Sabe a única coisa que satisfaz ele? A masturbação. Por isso que existem muitos divórcios. Porque o cara casa, viciado na pornografia, não satisfaz a mulher, e depois ele vai procurar por pornografia. Porque a mente dele está pornificada. Então, só a Acaba pornografia... também perdendo interesse, né? Porque ele está querendo coisas ali que, na expectativa da realidade, aquilo não atende. Não existe realidade comparada com a pornografia. A pornografia é totalmente irreal, né? Porque tudo parece muito fácil, né? Não, a pornografia é tudo mentira, né? Até mesmo a ejaculação que acontece ali é maisena, né? E tem cara que quer fazer isso na boca da mulher e obriga ela muitas vezes a aceitar, mas aquilo lá é maisena que elas fazem lá e na edição de vídeo espirra na cara, entendeu? Então quer dizer que os caras querem fazer eles acham que é tão real, mas aquilo é tudo mentira. Tudo é mentira. É tudo feito por edição de vídeo. O cara não fica lá 1 hora em cima da mulher. É mentira isso aí. Só que o cara não percebe isso por quê? Porque nós estamos falando de cérebro. O cérebro, Elisa, ele não entende algo como real. Ele não sabe diferenciar o certo do errado. Ele só interpreta estímulos elétricos. Ele não diferencia sugestão de ordenância. Não diferencia.
Cid, tem uma pergunta aqui. Já tem uma pergunta aí? Tem, está escrito assim. Várias, na verdade. Aqui. Como uma pessoa com este problema, pornografia, entra em contato, acredito que até com o Ministério, para obter auxílio, e se essa ajuda é mantida em sigilo, visando resguardar a pessoa? E está perguntando também se essa ajuda, o conteúdo de vocês é tanto para homens quanto para mulheres. Então, nós temos 2 programas, né, para pessoas com problemas e temos um programa para líderes que querem se aprofundar no assunto. São 2 programas para as pessoas com problemas. Quem quiser se preparar, então, também para receber essas pessoas. Exatamente. Você que é pastor, líder, diácono, eu não sei mais os termos que existem. Presbítero, obreiro. Presbítero, obreiro. Se você quer se aprofundar mais, temos, né? Só você entrar lá no nosso Instagram lá e vai no direct, pede lá, eu quero me inscrever no treinamento para líderes. @ Ministério Vida Pura. Tem lá, tem um linkzinho, né, que você consegue ter eu acesso. acho que lá só dá para colocar um link na bio, né? Então, só tem mas o link abre várias opções lá. Verdade. Até dos conteúdos de vocês. Tá mais por dentro do que eu. Exatamente. Mas e como que a pessoa acessa? Como que te acha lá no Facebook? Ou no Instagram? É só Instagram? Você tem Facebook ou não? Como que eles vão achar o Ministério Vida Pura? Como que eles vão achar vocês? Se colocar assim, Ministério Vida Pura no Google, já vai conseguir encontrar a gente. E vocês mantêm isso em sigilo? Com certeza, totalmente sigiloso, né? Ninguém sabe de ninguém, não tem como a gente... É uma coisa muito pessoal, então, totalmente sigiloso, não importa se você seja mulher, se você seja homem, o programa funciona para todos mesmo. Vocês têm mulheres na equipe também. E tem a plataforma 180 graus, que vocês então tem mulheres na equipe que atendem as mulheres, como que isso funciona? Então, na verdade, o grupo de apoio, ele tem lá os estudos, né, que são feitos, que as pessoas fazem durante a semana, e uma vez por semana, a gente vai no Zoom e tira a dúvida de todo mundo ao vivo ali. Lógico, num grupo fechado, né? Aí quem quiser ligar as câmeras, ligam. Quem quiser só ficar no áudio, fica só no áudio. Então é assim, depende da pessoa. Mas é dessa forma. Aí se a pessoa quiser um atendimento mais pessoal, aí tem o pastor Felipe e tem eu também. Então a gente vai atender o pastor Felipe, eu como psicanalista, o pastor como conselheiro. Entendeu? Aí pode procurar também no @CidMVP, né? Que é o meu particular. Também tem o @Felipe Bentley, que é do pastor. Nós vamos deixar os links lá no YouTube e no Instagram. A gente vai deixar lá para quem quiser acessar. Eles estão constantemente fazendo lives no YouTube também. Eu assisti uma muito bacana que o pastor estava fazendo. Sim. Vi uma no Instagram que você fez recentemente com ele. Toda quinta-feira, às 3 da tarde, está rolando a live lá no Instagram do Vida Pura. Então, se vocês quiserem também participar, pode entrar lá. Pastor Elizabeth, tem uma pergunta aqui. Comprometimento Vou ler como está escrito aqui. Comprometimento ou existe um nível avançado de parece que a pergunta começa na parte de trás. São duas... Vê o verso aí. Então acho que é tudo uma pergunta só, é isso? Isso. Então, a pornografia é diferente para crianças, adolescentes, adultos e idosos? Como interfere em cada fase do desenvolvimento humano e seus, deve ser princípios, não sei, tá difícil a letra aqui. Como fazer uma intenção. Foi alguém da plateia? Então, peraí que a pessoa vai fazer a pergunta, tá mais fácil. Pode, só abaixa um pouquinho cada câmera. Isso. Senta, Tata. Faz uma de cada vez. Então, microfone. Coloca o microfone aí, por favor. Segundo estudos neuropsicológicos... Mais próximo, para ficar alto. Segundo estudos neuropsicológicos, a pornografia destrói as conexões neurais, comprometendo as áreas cognitivas, memória, etc. Existe uma forma de reativar e impedir que haja mais comprometimento ou existe um nível avançado de comprometimento onde pode haver recaída ou diminuição intelectual? Com certeza. Eu fiquei assim, eu fiquei besta com a pergunta. Com o nível das perguntas que estão com o nível das perguntas aqui hoje. Desculpa até, mas eu tô aqui perdida aqui. Não, na verdade ela está perguntando só a respeito do nível, né? Se existe não é isso? É você que fez essa pergunta mesmo? É que ela Essas crianças de hoje em dia são muito avançadas. Não, então, na verdade assim, funciona assim. Não existe diferença assim de pornografia para pornografia.
Pornografia é tudo igual, né? Mas lógico que vai ter um problema. Por exemplo, uma criança que já foi logo cedo encarada mesmo na pornografia. Ela vai ser uma criança mais retraída, ela vai ficar, ou então uma criança também muito maliciosa. E isso aí vai atrapalhar o desenvolvimento dela, né? Vai atrapalhar o desenvolvimento infantil dela. E quando ela crescer, e se ela continuar nesse caminho, a cada dia que passa, ela vai se afundando mais. E com certeza isso atrapalha o intelecto dela. Mas existe algum nível irreversível? De, tipo assim, nossa, o cara consumiu tanto que agora não destruiu tanto que não tem mais como voltar? Existe sim. Meu Deus. Existe sim. Tanto que ainda a gente não... Eu penso que as pessoas que procuram vida pura não estão nesse nível. As pessoas que não procuram é porque estão nesse nível. Você está entendendo? Que já não tem o verdadeiro arrependimento. Ela não sabe, ela nem sabe onde é que ela está mais. Então, as pessoas que estão assistindo a live, que viu que está errando, elas não estão nesse nível. Estão nesse nível aquelas pessoas que não vão procurar nada, não vão procurar ajuda. Já naturalizou, aquilo virou água habitual. Infelizmente, casos de psiquiatras, remédios, entendeu? Tarja preta, é isso. Mas, agora sim, as pessoas que estão assistindo a live, pode ter certeza que você não está nesse nível, entendeu? Não está nesse nível. Porque se você vem aqui atrás de mais informação é porque você entende que... A pessoa que está nesse nível é que, infelizmente, imagine um cara que está totalmente dependente do crack, entendeu? Na rua. É aquilo. Você quer, igual esses dias eu encontrei com um. Eu estava na feira e eu falei assim, quer que eu pague um pastel para você? Não. Ele só queria uma moeda. Eu quero uma moeda. Uma moeda. Você não quer que eu pague um pastel para você? Porque eu nem dinheiro tinha só Pix, né? Aí ele falou assim, não, eu quero uma moeda. Então esse nível, o cara estava totalmente... Hoje em dia a pessoa chega e fala assim, eu queria tomar uma cervejinha, eu queria uma pinga, você não vê o dinheiro, não nem mente mais. Ele já está num ponto que ele é sincero, que é mais garantido que vai conseguir. Então, realmente é um cara que você não tem nem como conversar com uma pessoa dessa. Então esse é o nível que pode chegar um dependente pornográfico. Pode chegar nesse nível sim. Qual é a segunda pergunta? Então tem... Você lê a pergunta? Aí deixa o microfone bem próximo. Essa daqui tem várias perguntas. Faz uma pergunta existem 16 tipos de parafilias, que são condições de perversão 16? errada. 16 tipos. Caramba, pensei que tivesse menos. Peraí, parafilia é o quê? Parafilias são comportamentos sexuais errantes, por exemplo, pedofilia, etc. Certo. Tem muito. Por causa da pornografia, elas quase fazem parte da nossa cultura, que é uma cultura sexualizada, né, mesmo sendo uma cultura cristã. Como intervir que os jovens consumam essa libertinagem? A primeira pergunta. Então, vamos falar um pouco da parafilia para você entender, né? Para mim, eu acho que para todo mundo de casa, porque eu estou impressionada com o nível dos nossos jovens e participantes aqui hoje. Vamos deixar um pouco mais claro o que é parafilia. O que é parafilia? Parafilia é todo o comportamento sexual que eu uso para me excitar sexualmente, que não tem nada a ver com o coito em si, com a relação sexual em si. Por exemplo, o sintoma de... como identifica uma parafilia? Sabe aquele cara que, por exemplo, ele não se excita em ver a mulher nua. Não, ele se excita em olhar para o pé da mulher. Entendeu? Então quer dizer que é uma parafilia. Né? Tem cara que só se excita quando ele tem contato com fezes. Meu pai amado. É o caso de Hitler, né? Coprofilia. Vocês estão entendendo? Então é um absurdo que não para. Então quer dizer que, acho que eu falei assim que 16 é muito, eu acho que é pouco, por cada dia que parece que surge mais umas aí. Né? Então assim, a pedofilia é aquele cara que só se excita sexualmente com crianças. É uma excitação sexual. Se aparecer uma mulher nua, ele não vai se excitar com ela. Ou então ele vai buscar características infantis naquela pessoa. Existem aqueles caras que se vestem de crianças para se sentir a cultura oriental, se não me engano, a cultura japonesa tem muito disso também, não tem? Não sei, eu sei que na verdade, por exemplo, tem cara que para ele se excitar sexualmente, ele tem que colocar uma chupeta na boca
e vestir fralda. Entendeu? Só assim que ele vai Fazer conseguir voz de criança, se excitar tratar igual sexualmente. criança. É um absurdo que não para mais. Meu Deus. E qual que foi a última pergunta? Como que Ele finalizou a questão? como que foi a questão? Como intervir que os jovens parem de consumir essa libertinagem? Então, assim, eu costumo dizer que nada pode ser por repressão. O que temos que fazer é conscientização. Né? A gente tem que conscientizar. Não adianta querer você, não, você não vai assistir, Não, você não isso tem, não senão vai adianta. acontecer isso, Não isso e adianta. aquilo. A conscientização é muito importante. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje é conscientização, certo? As pessoas não sabiam o que era parafilia, hoje estão sabendo o que é parafilia. E tem muito mais coisas que vocês têm que saber ainda, não dá para falar tudo aqui. Mas então, a questão é essa. O primeiro passo para a gente tirar as pessoas desse lamaçal é a conscientização. Né? É falar assim, pornografia não é só conteúdo para maiores. Dancinhas do TikTok é pornografia. Se você não parar com isso, você vai chegar no fundo do poço. Você vai chegar no nível que ela está falando aí, aquele cara que já não tem mais jeito. Entendeu? Então, assim, não estou querendo assustar ninguém, colocar medo no pessoal. Mas é uma verdade. Muitas vezes a gente julga o pedófilo, só que a gente consome pornografia, estamos no mesmo caminho que ele. E acaba alimentando esse processo. E a gente alimenta ele mais, porque o mercado pornográfico alimenta tráfico provocar, humanos, vai querer mulheres. produzir mais conteúdo nesse Exatamente. sentido, né? Cada vídeo que você assiste, ainda que você não clica nas propagandas, você está dando dinheiro para o mercado pornográfico, entendeu? Por isso que eles arrecadam tanto. Então, eu fico vendo, né? Os nossos programas não são gratuitos, eles são pagos. E eu vejo que as pessoas, elas acham que tem que ser de graça. Sabe por que não tem que ser de graça? Porque o que é de graça, as pessoas não valorizam. Isso é verdade. Sabe o que é de graça? A sua vida é de graça. E você não deu valor à sua vida. Você está aí no abismo, no fundo do poço. Por que você acha que isso tem que ser de graça? Se nem a sua vida, que é o bem mais precioso que você tem, você está valorizando. Então, essa que é a questão. Então, quer dizer que, no começo, quando a gente começou, o meu livro era gratuito. Ninguém lia, ninguém queria saber dele. Coloquei um valor ínfimo nele, ninguém comprou. Quando eu aumentei o valor, compraram. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que não tem como a gente fazer nada de graça, porque o valor é um filtro. Mas eu posso garantir, o que você vai receber pagando não se compara com os benefícios que você vai ter quando você entrar no programa. Porque nós estamos falando de vida, né? Nós estamos falando de libertação, de liberdade. Não há nada melhor do que você andar de cabeça erguida, não há nada melhor do que você poder deixar o seu celular desbloqueado. Sim. Né? Eu não deixo o meu porque eu tenho que pesquisar coisas que os meus filhos não podem ver. Mas eu estou falando no modo geral, entendeu? Porque as pessoas não bloqueiam por isso, porque elas têm vergonha do que elas acessam. Entendeu? Então quer dizer que essa que é a questão. Então quer dizer que as pessoas elas estão valorizando muito mais o dinheiro do que valorizando a própria vida. E não deveria ser assim. A última. Vou falar sobre 2 casos. Temos os pais, que são pais liberais, que permitem que as crianças assistam isso. E tem os pais que eles tentam, né, impedir as crianças, né, colocando a palavra. E como a gente trabalha esses 2 lados, os pais que permitem e os pais que tentam mudar reprimir ou consertar, vamos dizer assim, eles acabam não conseguindo por causa da, vamos dizer assim, da interferência dos colegas ou de fazer isso, você não faz, então você é careta, e aí por aí vai. Eu queria que você repita a pergunta. Dá para você repetir um pouquinho mais lento, por favor. Eu estou ainda... Vou falar sobre... Tem pais liberais que permitem, né, que os filhos assistam. E para eles é comum. Tipo, é coisa de jovem, por exemplo. E certo. tem os tem pais... nada a ver, é normal. E tem os pais que eles tentam mudar, mas os filhos são interferidos pelos colegas. E que dizem que se eles não fizerem isso, se eles não assistirem, eles são caretas, eles são pessoas erradas. E eles não são, como considerados, tipo, homens ou mulheres de verdade. São crianças. Como é que a gente trabalha, né? Como que a gente trabalha com isso? Então, eu penso que nós, como os pais, temos que realmente fazer um acompanhamento na vida dos nossos filhos, saber o que eles estão acessando e tal. E, infelizmente, né, eu sinceramente, eu nem tenho como entrar muito nesse termo, porque, assim, tudo que envolve escola... É uma questão... É um problema. Na verdade, eu acho que as crianças não deveriam ir para a escola.
Parece que nós temos aqui alguém que concorda fielmente aqui. O pastor Otávio Entendeu? concorda. Porque a escola não está ensinando nada de valor. Na verdade, elas não ensinam nada de bom. Essa aqui é a grande realidade, entendeu? Por exemplo, o meu filho, né? Eu tenho 5 filhos. Crescer e multiplicar. E de multiplicar-vos, né? Depois que eu parei de ver pornografia, tá vendo o que aconteceu? Cid, aproveitando que você falou que você era viciado, como foi isso vai uma pergunta um pouco mais pessoal, tá? Eu não sei se você... como foi isso no seu casamento? Você já era casado na época ou não? Não, quando eu me casei, graças a Deus, já tinha me conscientizado disso aí, entendeu? Mas de alguma forma isso impactou no seu Não casamento? lógico que eu não estava liberto ainda, né? Porque, igual eu falei, há 12 anos, eu tenho acho que 10 anos de casado, né? Então, 2 anos atrás eu já estava, me desligando. Foi quando o Felipe falou comigo e tal. Se impactou, não, graças a Deus não impactou, porque eu comecei a mergulhar a fundo nisso aí, entendeu? E eu vejo isso como uma misericórdia de Deus mesmo. Eu vejo que Deus foi misericordioso comigo. Porque a partir do momento que eu caí em si, isso é um problema. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu achava que pornografia não era problema, mesmo eu sendo cristão. Você achava que era algo assim, Algo fazia de parte homem. natural? É coisa de homem, pô. Por quê? Porque eu nasci nesse mundo. Por quê? Por causa da escola. Não está falando da escola? Amigos, colegas de escola. Vocês estão entendendo? Então, o que uma criança aprende na escola? Não aprende nada de bom. Então, assim, eu tive impacto? Tive. Mas quando eu acordei, quando a gente começou a estudar, a fazer os devocionais, a minha mente começou a ficar limpa, né? Então, como que você limpa a mente? Colocando coisas boas dentro dela. Né? Quando os seus pensamentos são bons, os teus comportamentos também se tornam bons. E aí não é mais repressão. Quando eu estava na igreja, Elisa, sem ter esse conhecimento, eu não fazia por repressão. Eu não fazia por medo. Medo de alguém descobrir, medo de ficar fora do grupo de louvor que eu tocava, entenderam? Mas depois que eu comecei a estudar, né? Felipe e eu, a galera daquela época lá, quando a gente começou a estudar, a gente começou a entender, a nossa mente foi mudando. Olha só, a gente está aqui a nível nacional, né? Até internacional, Sim. né? Olha só, na minha época pornográfica, quando eu ia orar o Pai Nosso, aquela parte, não me deixes cair em tentação, eu pulava. Porque eu queria cair em tentação. Vocês estão entendendo? Então, era assim que funcionava a questão. Então, quer dizer que, quando eu via na igreja falando assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu falava assim, mas se Deus quer o que eu não quero, qual a condição? Essa é a minha condição, mas eu garanto que tem muitas pessoas que têm essa mesma visão. Peraí, mas a vontade Deus quer de que eu Deus seja infeliz? a vontade de Deus. Peraí, mas a vontade de Deus não é a minha vontade. A minha vontade. Por que eu tenho que ser que nem Deus quer? E se o que Deus quer não é o que eu quero? Mas por quê? Sabe por que acontece isso? Porque eu estava me conformando com a religião. Estava me conformando com a religiosidade. Então eu estava sendo transformado, eu estava sendo conformado pelo que eu via, pelo que eu ouvia, de fora para dentro. Mas quando eu fui realmente impactado pela verdade, a transformação começou a vir de dentro para fora. Então a vontade de Deus passou a ser a minha vontade. Vocês estão percebendo a diferença? Agora, assim, a vontade de Deus é a minha vontade. Como a vontade de Jesus, espera aí, a gente costuma ler a Bíblia, né, e fala assim que Jesus era um cara que não tinha vontade. Claro que Jesus tinha vontade. A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Que vontade melhor é essa? Então, quando a nossa vontade passa a ser a vontade do Pai, a gente começa a ser livres, entendeu? Então, assim, não é mais por repressão. Hoje eu tenho vontade. Eu não tenho mais vontade de ver pornografia. Quando as pessoas perguntam, você vê pornografia? Não. Por que você não vê? Porque não pode? Não, porque eu não quero. Eu não quero ver pornografia. É uma decisão, né? É algo assim que já está na minha mente, entendeu? Eu já estou programado. Você já conseguiu construir isso dentro da sua Exatamente. cabeça. Como que eu consegui? Os mesmos estudos que a gente leva para o pessoal são os estudos que a gente fez. E antes da gente, assim, infelizmente o relógio não é nosso amigo. Que Cid. pena, né? É uma pena. Mas é bom que fica um gostinho de quero mais, porque ele pode voltar Mas aqui. antes da gente, assim, só pra gente encerrar, e aí antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem diretamente pro nosso público, mas a pandemia, ela gerou um boom no consumo disso. Sim. E aí a gente vê alguns gatilhos, né?
E como você viu que assim, não adianta reprimir, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa construir novos caminhos neurais, você precisa construir novos hábitos. Mas aí, o que a pessoa deve fazer para evitar, como diz, cabeça vazia, oficina do diabo? O que podem ser gatilhos para pessoas que têm esse hábito de consumir pornografia e que deveria, então, evitar? Porque a gente vê que até na questão de amizade provoca isolamento, altera a questão da confiança, provoca vergonha e tudo mais. Como que a pessoa pode fazer para evitar esses gatilhos e se manter firme ali na busca por uma renovação de mente? Porque assim, né, não é fácil identificar gatilhos de um pornógrafo, como a gente já disse aqui no começo, né? Os gatilhos da pornografia não se resumem em nada, em sexualidade. Gatilho pode ser qualquer coisa. Essa cadeira é gatilho. A igreja pode ser um gatilho. Ou tantos filmes pornográficos que foram gravados dentro da igreja. Meu Deus! Vocês estão entendendo como que funciona? Como que o abismo é fundo? Então quer dizer que, sabe como que a gente consegue lidar com os gatilhos? Filipenses 4:8. Os teus pensamentos têm que ser bons. Então quer dizer que você não pode mais ficar olhando para a tua realidade. Você tem que ter bons pensamentos, sabe? Porque assim, uma vantagem da nossa mente é o seguinte: você não consegue ter duas coisas na mesma mente. Isso é bom, é uma bênção isso aí, né? Só que a gente está usando do lado errado. Por que lá em Tiago diz assim: o homem de coração dobre, ou então o homem de duplo ânimo é inconstante em todos os teus caminhos? É aquele cara que foca aqui, foca ali. Ele nunca é livre. Então, o negócio é agarrar a verdade, sabe, Elisa? Procurar ajuda no Ministério Vida Pura, participar dos nossos encontros. Se você não tem condição financeira, porque é pago, mas considere essa questão. Não é porque você não tem condição hoje que você não vai ter condição amanhã. Mas isso tem que fazer parte da sua prioridade. Entendeu? Porque eu estou dizendo para você, os gatilhos estão em todos os lugares. Então, o gatilho está no pensamento. Então, quer dizer que a melhor forma de você cancelar os gatilhos é ter bons pensamentos. Por exemplo, se eu estou pensando aqui no meu filho, eu estou pensando no meu filho, é um bom pensamento. Não estou falando de ter pensamentos religiosos. Não. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:8, ele fala assim, ó: contudo, irmãos, se tiver alguma coisa boa, se tiver algum louvor, se tiver alguma honra, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Sabe por que ele falou isso? Se você pegar o contexto da carta aos Filipenses, você vai perceber. Porque os irmãos estavam preocupados com a realidade. Eles olhavam para a realidade e não gostavam da realidade. Eles não gostavam do que eles viam. E ele falava assim, ó: não vos inquietais por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo reconhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. Vocês estão percebendo? Então aí que está a questão. Não é para você olhar para o mundo aqui fora. 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Como que você vai se livrar dos gatilhos? Bons pensamentos. Bons pensamentos. Se você tem bom pensamento, não tem espaço para colocar um pensamento mal. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona em cima de uma lei chamada lei do vácuo. Sabe o que é a lei do vácuo? Por exemplo, ninguém pode ocupar esse espaço aqui agora, porque eu estou aqui. Para que alguém ocupe esse espaço, eu vou ter que sair daqui. E assim também é a tua mente. Quando você colocar um bom pensamento na tua mente, não vai ter espaço para maus pensamentos. E a partir daí você vai conseguir cancelar os gatilhos. Muito bom isso, cara. Muito bom. Muito, muito bom. Cara, isso eu acho que trouxe a realidade pra gente, né? Porque, é verdade. Quando você coloca bons pensamentos na mente, não tem tempo para você pensar em maus pensamentos. Não tem tempo para você ir buscar algo numa pornografia. Não tem, né? não tem espaço. Um espaço não pode, um corpo não pode ocupar o mesmo espaço. Exatamente. Legal, muito bom, Cid, muito bom. A mente é a mesma coisa. Infelizmente, nosso tempo já foi. A gente teria assunto aqui para conversar mais um tempão. Eu tenho certeza que tem zilhões de perguntas ali que o pessoal gostaria de fazer. Teria mais coisas dentro desse assunto para a gente falar, questão da masturbação e outros itens. Talvez fique uma próxima oportunidade, já fica outro convite. Vamos ver o convite, Cid? Vamos fazer o seguinte. Se a gente tiver lá no nosso Facebook e no nosso YouTube, que eles realmente querem que você volte aqui tratando ainda desse assunto um pouco mais profundo,
Vamos colocar quantos likes? Ai, gente. 500 likes? É muito? Tem pouca visualização? Eu acho que é. Não. Você acha que é pouco ou você acha que é muito? Não, vai ser. Se tiver 500 likes, se tiverem 500 likes, vocês vão nos ajudar. Se tiverem 500 likes aqui, o Cid vai voltar. Senão, o Cid não vai voltar. Então, quinta-feira agora vai ter uma live do Felipe e comigo, né? Lá no Instagram também. Participem também lá, manda lá, fala assim, volta na pedra. É um horário meio meio complicado, né? 3 horas. Mas vai ficar gravado? Fica gravado também. Mas quem puder participar ao vivo também é legal. Fazer as perguntas lá ao vivo que a gente responde no ar. Lá. Depois você deixa com a gente todos os seus canais lá certinho de contato e tal. Nós vamos deixar aqui. Porque vai ficar gravado, a gente não vai tirar daqui, tá? Então isso aqui vai ficar gravado lá no nosso YouTube, bem como no Facebook. Então nós vamos deixar... Mas compartilhem, deixa o like, manda pra tia, faz um Facebook pra mãe, pra avó, pro gato, dá o curtir, porque aí a gente traz de novo o Ministério... Vocês vão falar pra nós aqui se vocês querem ou não o Cid de volta, ok? Queremos ou não o Cid de volta. Mas agora, pessoal que tá aí assistindo a gente, a gente podia dar um jeito de sortear pro pessoal de casa também, né? Será que a gente consegue? Não, esses dois são de vocês. Mas a gente dá um também para quem estava assistindo a gente. Olha, eles querem tudo para eles, entendeu? Então comentem lá bastante, a gente também quer. Deixa lá um monte de like. Vocês querem livros aí, pessoal? Tem alguns aqui, ó. O Cid também trouxe livros aqui dele para quem não tiver a sorte, quem não tiver debaixo da graça, quem jejuou pouco. Então aí vai lá e vai adquirir seu exemplar, vai ser bênção para sua vida. Eu também já falei para ele, já deixei o meu reservado. E agora a gente vai fazer o nosso sorteio para o pessoal aqui nunca acompanhou a gente presencialmente, está acompanhando a gente pela primeira vez aqui em live. Nós sempre abençoamos a nossa plateia com livros, com conteúdos aí para acrescentar na sua vida, para estimular o conhecimento ainda mais profundo. Hoje nós temos 2 exemplares do livro aí do Cid, junto com o Ministério Vida Pura, da Pornografia para a Luz. E eu vou sortear o primeiro número, Luiz. Antes de você sortear, Cid, como que eu adquiro o seu livro? Então, esse livro aí, o livro físico, eu costumo levar mais nas palestras, igual aqui, por exemplo. Ok. Mas se o pessoal quiser o livro físico, pode entrar em contato comigo pelo meu direct do Instagram. Tá, nós vamos deixar seu direct lá também. Cid MVP, @ Cid MVP. Isso aí. Do Instagram. Coloca para nós lá, por favor, Júlio. Já colocou. A nossa equipe de produção aqui é demais, cara. É muito rápido. Mas vocês pedem pelo direct, porque a gente não anuncia isso online. Porque a gente estava tendo muito problema com o correio, entendeu? Tá. Isso não é um problema. Então, a gente... Legal. Então, quem quiser o seu livro, entra lá no @ Cid. Eu um livro que eu passo Cid eu já estou comprometendo. O meu eu quero autografado. E o Cid vai autografar o livro também. De quem adquirir, de quem ganhar aqui hoje. Vai deixar uma dedicatória especial. O autógrafo é mais caro. Olha, que absurdo. O meu, eu vou querer, ainda vou querer oração em cima junto. Sabe aquela coisa bem de crente? Uhum. Vamos lá, o primeiro. Vamos sortear o primeiro. Vamos aí, Batera. Ele falou que assim, Batera é muito bom. Vamos lá. E o primeiro número sorteado é o 370. Muito obrigada. Vamos pro segundo. Cadê, Batera? Cadê? Nosso segundo ganhador de hoje é o 382. Amém! Pastor Elizabeth, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer algumas pessoas aqui. Tem um pessoal lá de
Tatuapé. Vivian Adorno. Legal. Não... Vamos lá, eu também quero. Ela também quer um livro. É isso aí, Vivian. Entra no direct do Cid lá, porque infelizmente você não foi a sorteada hoje. O Estevam que é um também. Luiz, a gente precisa dar um jeito de sortear o pessoal de casa. Nós vamos sortear o pessoal de casa? A gente precisa dar um jeito de fazer isso. Agora, automático, assim, ao vivo a gente não consegue, mas a gente pode fazer o seguinte: a gente vai pegar o nome de quem está aqui. E aí a gente vai... É isso aí. Boa. É o seguinte. Deixa seu comentário. A gente vai sortear através dos comentários depois. A gente dá um jeito. Isso. Ó, você vai escrever assim: eu quero o livro da pornografia para a luz. E aí a gente vai pegar o seu nome e nós vamos dar um jeitinho aqui de sortear. Tem como sortear pela internet, aí a gente envia. Eu vou deixar um exemplar aqui guardadinho para alguém que estava acompanhando a gente pela live. Edi Cardoso, obrigado pela presença aqui. Débora Mello, obrigado. Deixa eu ver aqui no YouTube. No YouTube tem uma galera também. Michele está presente. Pastor Edson. Vamos lá. Quem mais? Ana Cristina da Rosa. Está no Tatuapé também. Um beijo pro pessoal do Tatuapé. Quero agradecer aqui a nossa plateia, aos Pastor Edson e Yara que estavam apoiando a gente, a nossa banda e um agradecimento especial. Quero uma salva de palmas pro Cid. Agradecimento pro Ministério da Cultura. Muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês, o trabalho de vocês. E pessoal, mês que vem tem mais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, comentem muito, dê muito like. Hoje tem cantina pro pessoal que tá aqui, comem bastante, tá bom? Abençoe também a nossa cantina. E nós aguardamos vocês pro nosso próximo episódio. Fiquem atentos às nossas redes sociais, nosso Instagram, @ICPedraNgular. Que a gente vai postar tudo lá e conta mais uma vez com a participação de vocês. Fiquem na paz!